vocês, tá? O primeiro é meu ponto de partida, né? Uma das coisas que se pergunta de vez em quando é se o médium pode perder a mediunidade ou se ela pode ser suspensa. Alguém ainda pergunta isso, em que medida isso acontece? Em primeiro lugar, se uma coisa nos é dada, pode também ser retirada. Depende muito do que vamos fazer e da forma que vamos usar este dom, ok? Então, ou seja, a perda e a suspensão é plenamente passível de ser retirada. Eu acredito que pela experiência de alguns de vocês, talvez já possa até ter presenciado isso, eu não sei, ou ouvido alguma experiência de alguém que efetivamente já aconteceu isso. Particularmente, sem citar nomes, eu já, depois de um tempo eu fui entender mais, eu pude captar de uma determinada pessoa que não só perdeu a mediunidade, mas foi mais além. Ela desencarnou. E eu acredito plenamente que era o momento de dizer assim: eu vou ser misericordioso com você e não somente deixar você perder a mediunidade, mas está na hora de sair de cena. Está na hora de sair de cena. Né? Talvez pelos feitos, pelo que ele amealhou ao longo da sua vida espiritual, teve essa condescendência, teve essa forma, essa benevolência por parte da espiritualidade, assim eu acredito. Então, é algo muito forte, é algo muito real. E lê do engano daquele que acha que pode transitar tranquilamente, fazer o que bem entender e achar que está tudo certo. Ok? E também nessa questão que ela está falando, para que a pessoa, acredito que essa pessoa que ela mencionou, justamente para a espiritualidade não deixar diante desse bônus ora, provavelmente que essa pessoa poderia ter, né, para não permitir ainda que ele passasse pelo aprendizado de passar pelo ridículo, pela exposição, das pessoas todas perceberem que ali não existia mais nenhum tipo de mediunidade. Que isso daí é uma linha muito tênue. O que a gente chama de advertências, né? Aquilo que não é tão bom, porque existem outras situações em que existe a suspensão da mediunidade por uma questão de benevolência, questão de saúde, mas a gente vai ver lá na frente. Aqui a gente vai tratar um pouco das advertências. A primeira delas que se fala é mostrar ao médium que ele é apenas um instrumento, né? Muitas vezes as pessoas se revestem e acham que eu sou o próprio, né? Ele é um meio, médium justamente significa isso, que é um meio através do qual o espírito se manifesta, né? Como diz, ele depende dos espíritos para executar. Se eles não quiserem, não será feito, pois trata-se das comunicações com os espíritos, né? Ao mesmo tempo, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tem um cuidado muito grande nessa coisa. A partir do momento que eu sou um meio, mas eu também tenho que aprender com isso e não ser tão somente um instrumento para viabilizar a fala ou a mensagem de um espírito, né? Eu tenho consciência de que eu não sou aquilo, né? Que eu não sou aquele ser, mas que eu tenho que tirar o máximo proveito possível para aprender cada vez mais e me tornar uma pessoa diferente, trazer um aprendizado em função disso, né? Mas vamos lá, esse é o primeiro. Segundo, pela forma de conduta do médium. Ocorre quando o médium não está correspondendo às instruções dos espíritos superiores do ponto de vista moral e doutrinário, não aproveitando nada do que os espíritos lhe aconselham, cedendo aos apelos da vaidade. Extremamente comum, né? Essa questão, e é um limiar muito tênue, na medida em que você se reveste dessa situação de ser o cara, o médium, né? Aquele que realmente faz e acontece, e ter um cuidado para que isso, né, a vaidade não possa lhe acometer de tal forma que você possa prejudicar todo esse trabalho espiritual para o que você veio. Não é fácil, principalmente nesse plano, né? E às vezes não, a grande parte do que acontece é justamente as pessoas que nos circundam, né, contribuírem muito para isso. Muito, muito. Então, precisa-se ter uma consciência muito forte, um estado de presença, como o pai Damião gosta de dizer, muito centrado para saber
separar essas coisas e dizer até onde isso vai, até onde eu possa assimilar isso como verdade, ou que aquilo não venha a me acometer como um estado de vaidade profunda. E aí as histórias estão aí para contar tantas e quantas, né? Não é fácil, não é fácil, né? Isso... Ok, mas é isso, acho que está compreendido para vocês, né? Alguma coisa a gente vai complementar. Bom, saindo dessa questão mais de advertências, que eu acho que esses 4 itens ele traz basicamente um resumo do que seria, né, essas questões mais perniciosas, digamos assim, você passa para a suspensão da mediunidade por a questão da benevolência. E vem muito a ver com a questão física da pessoa, esgotamento físico da pessoa, questão de saúde, né? Então pode ser suspensa, né, para que o físico do médium não seja afetado. E interessante que uma fragilidade física do médium pode dar inclusive espaço, né, para a aproximação de espíritos, né, que não tem até, não sejam ideal para aquela pessoa, dada digamos assim, a não estrutura física adequada que aquela pessoa esteja tendo para isso, pode ficar mais suscetível, digamos assim, né? Como diz aí, fica a mercê de entidades inferiores, né? E a própria incorporação exige muito do físico, né? Que diga Tiago, que às vezes passa horas incorporadas, e isso, existe um esgotamento físico grande, é preciso que você efetivamente esteja fisicamente muito bem, né? Para poder... Então, uma pessoa debilitada de saúde não tem condições de estar se submetendo à incorporação. Inclusive, esse assunto aqui no Águas, a gente já teve alguns casos aqui, né? Justamente dessa suspensão, né, da mediunidade por conta da estrutura física. Agora, eu estou me lembrando de uma médium específica, uma médium que ela não tinha estrutura, não tinha saúde. Então, assim, a mediunidade estava prejudicando, obviamente que o guia espiritual sabe, né, que ali ela está debilitada, tal, né? Só que, assim, ser zelador, estar no sacerdócio da espiritualidade, independentemente de cargo, ou seja, só o fato de você servir aos seus guias espirituais, é até a última gota, fagulha que você tem ali de ectoplasma. Até o último instante, né? Eu, quando sofri o acidente em 2000 Meu acidente foi quando, Elaine? 2013. 2013, meu acidente, não foi? Meu acidente foi em 2013, né? De carro, ali na orla, que parou a orla. E aí, o que aconteceu? No meu acidente, quando eu estava na urgência lá na salinha... Não sei se é de observação, sei lá, alguma coisa assim que bota a gente ali logo quando a gente chega na ambulância. E aí tava Fábio, minha mãe, e estavam 2 médiuns aqui da casa, da época. E aí estavam lá, o pai da minha mãe incorporou comigo deitado. Por que o que aconteceu? Por conta do choque do acidente, meus músculos travaram, eu estava em estado de choque, né? E aí a minha bexiga estava muito cheia. Só que eu não conseguia liberar para fazer xixi. Eu não conseguia liberar. Minha mãe ligava a torneira para ver se eu escutando a água, o barulho, né? O sonzinho da água, o barulho não, o sonzinho da água, para ver se eu ia relaxando, não tinha jeito, esquemada e tal. Aí Padre Damião veio, eu deitado na maca, disse que o estudo tinha que acontecer, porque era o primeiro dia de estudo aqui do Água Jaruanda, às 19 horas. Isso já era beirando às 17 horas, não importa. 19 horas, diga a ele que ele se sente lá para abrir o estudo. Aconteceu, não aconteceu nada, a espiritualidade deu conta, mas às 19 eu quero o médium lá sentado abrindo um trabalho, se vire. E aí ele foi destravando, quando ele saiu, quando ele desincorporou, aí eu... Ai, minha bexiga, pronto, eu fui né? Então, numa questão de... Obviamente não foi uma questão de suspensão, né? Mas, assim, os mentores, eles sabem, né? A depender do estado de saúde que a pessoa esteja, até que ponto ele pode chegar. E tem pessoas que realmente não estão mais com estrutura física para poder dar conta ali da mediunidade. E aí existe um ritual, né? Uma ritualística para fazer a suspensão, tá? E a suspensão é o quê? É porque a pessoa quer? Não, é por
determinação do orixá da pessoa. Da pessoa. Então não é um achismo meu, não é um achismo de Joel. Joel diz assim, eu não quero mais. Não é uma brincadeira, gente, né? Então tem que ter todo um respaldo da espiritualidade. Ok? Vamos lá. Outra coisa pode suscitar a suspensão da mediunidade, uma programação de trabalho, né? Motivada pela necessidade de empreender novos trabalhos, né? Na realidade, a depender do seu histórico espiritual, é possível que você seja designado para outra coisa, onde a incorporação não seja algo pertinente para aquele novo momento, né? Então, é feita uma suspensão e a pessoa não incorpora mais para que desempenhe as suas novas atividades. Acho que isso é muito comum, né, Tiago? Inclusive nas casas, uma EQED pode ser suspensa a partir do momento que ela precisa desenvolver um novo trabalho. Sim. Por exemplo, uma que incorpore, né? Que incorpore. E assim, essa questão de EQED, eu conheço uma que incorporava, né? Só que por conta de questão de saúde, para um melhor trabalho, foi suspenso, tá? A questão da incorporação, né? Foi pedido ali a misericórdia, uma lei do orixá, tal, sobre a permissão, e depois ela foi suspensa para a EQED, e ali, pronto, suspendeu, né? E ali ela segue como sacerdote, como zeladora, como EQED, tá? E existem pessoas que não concordam com essa prática. Diz que uma vez vindo com a mediunidade de incorporação, de manifestação, nunca poderia ser um ogã ou um EQED. Que isso daí seria uma mistura, né? Que a gente já está misturando as coisas. Só que eu digo sempre assim, se for para o bem e o melhor, e com orientação do orixá, autorizado ali pela espiritualidade, gente, eu vou pela espiritualidade. Eu vou pela espiritualidade. Então, existe esse caso também que a Ana falou, tá? Também só complementando, essa questão da mediunidade, muitas vezes a gente condiciona o pensamento a achar que a incorporação seria a grande mediunidade, ou então a maior mediunidade de todos, mas a mediunidade é um campo aberto, né? E existem várias especialidades mediúnicas. Claro que tem médiuns que ele tem vários tipos de mediunidade, vamos dizer assim, mas os próprios espíritos, eles aconselham a especialização da mediunidade. Estava vendo isso esses dias, o livro Consolador, de Emmanuel. Ele estava falando que assim como nós, em nossos estudos, nos especializamos em determinadas áreas, profissionais também, assim os médiuns deveriam fazer, se especializar naquela área em que ele teria uma maior desenvoltura, um maior desenvolvimento pessoal. Então, quando você está suspendendo uma incorporação de um médium, você não está tirando a mediunidade dele. Na verdade, e essa faculdade, essa energia vai ser canalizada para a potencialização de outras possíveis, outro tipo de mediunidade que aquela pessoa possa ter. Porque aquele em específico está suspenso, aquela faculdade em específico está suspensa. Tanto que um médium, nesse caso, ele não vai deixar de ter clarividência, ele não vai incorporar, mas ele vai ter clarividência, né? Ele vai poder ser um projetor tranquilamente. Ele só não vai atuar no serviço de incorporação nessa mediunidade, né? Nesse tipo de intercâmbio. Mas qualquer outro tipo, ele vai poder se educar e se desenvolver normalmente. Ok. Eu só queria acrescentar também em relação às grávidas, né? Sim. Porque as grávidas também têm uma suspensão temporária da mediunidade, que muitas usam para tempo demais, né? De licença maternidade mediúnica. Assim, querer criticar, é só fazendo uma brincadeira, né? Mas nessa época tem até um médico, Sérgio Felipe, vocês podem procurar lá no YouTube. Ele explica bem interessante esse fato, porque nesse período, principalmente no início da mediunidade, é como se o campo energético da mulher estivesse se abrindo para uma incorporação. Então, quando ela está engravidando, é como se ela tivesse incorporada 24 horas durante todos aqueles meses, né, da gestação. E que isso é bem interessante, porque essa energia que está sendo, que é bem delicada e canalizada para o desenvolvimento
daquele embrião, do feto e do bebê, ela não poderia se misturar tanto com as energias de um processo mediúnico. Não porque fosse atrapalhar outra coisa, que pode acontecer a depender do espírito que você esteja dando passividade, né? Quem incorpora o espírito obsessor, se a pessoa estiver grávida, pode incorporar o espírito obsessor. A energia é muito deletéria para manter aquele espírito que está reencarnando ali. Mas em relação ao guia mesmo, não haveria necessidade de incorporar os guias. Você tem outros tipos de mediunidade. Nesse período, a mulher tem uma intuição muito mais aguçada, a clareaudiência mesmo abre, e projeção espiritual nem se fala, que muitas vezes a mãe chega a dialogar com o espírito reencarnante naqueles primeiros períodos, ou então com alguns espíritos guias que estão acompanhando o processo reencarnatório. E isso, claro, muitas vezes inconsciente ela não vai lembrar, mas está acontecendo, e muitas vezes lembra também, tem vários casos. E a energia que ela estaria gastando, vamos dizer assim, numa incorporação do espírito guia, que não haveria necessidade, justamente por causa desses outros tipos de manifestação. E a incorporação é muito dispendiosa para o corpo físico, energeticamente. Então, para manter uma maior harmonia naquele processo, né, gestativo, não sei se é assim que fala, então se suspenderia temporariamente, né? Nada obsta que venha. Inclusive, eu conheço uma médium em específico, agora que você estava falando dessa questão da gravidez, que eu acompanhei uma médium, duas médiums, eu vou falar. Uma médium que assim que veio a notícia, houve essa suspensão que André está falando, né? Houve essa suspensão por uma questão, né? Que nos primeiros meses é um pouco mais delicado, principalmente, né? Vocês, né, que já tiveram esse processo. E aí mais delicado, tal, e era uma gravidez muito delicada. É tanto que algum tempo depois ela teve um aborto espontâneo, não conseguiu, né, segurar ali o feto. E uma outra que incorporou até os 9 meses. Ela tem uma cabocla lindíssima. Eu e Fábio, a gente ficava super tenso, porque quando ela se abaixava para saudar o todo, a barriga dela praticamente batia no chão, de tão grandona que ficava. E dava conta, pegava o ramo e tal, e uma melancia mais Então, assim, tem alguns casos, né, que tem essa suspensão, mas também, excepcionalmente, a depender, porque como ela desempenhava um papel, digamos assim, chave, dentro da logística ali daquela casa, então, em momentos, obviamente que não era sustentando assim, ficando em pé o tempo todo, tal, mas um momento X ali, né, da ritualística, vinha a cabocla dela, né, com uma grande força, tal, distribuía o axé dela, digamos assim, né, distribuía o axé, passava ali a folha, tal, em quem precisava ali daquele axé dela, e depois voltava. O que me chamava a atenção era a barriga dela já quase 9 meses, e se abaixando, se acocorando, tal, e vai. Vamos lá. Então, programação do trabalho é outro motivo de suspensão da mediunidade. Outra questão é provação, né? Na realidade, é possível que o médium tenha feito tudo na mais perfeita ordem, está tudo certo, né? Cumpri rigorosamente aquilo para que eu vim e eu sigo os ditames da melhor forma. Mas é possível que ele seja chamado a desenvolver paciência, resignação, experimentar perseverança e forçar ao médium a meditar sobre todas as comunicações trazidas. Isso pode ser uma forma de suspensão da mediunidade também. Essa necessidade do que está se chamando de provação, certo? É outra forma. Excelente para quem é ansioso. Médium ansioso. A suspensão é temporária. Imagine uma escola em que você se comporta mal, você tem uma suspensão, você volta para um castigo, etc. Chega um ponto que diz, uma transferência. Aqui não dá mais. Reiteradamente, você mostrou que aqui você não se encaixa. Então,
siga o seu caminho. A suspensão definitiva. Do céu, viu? Ok? Se tiver merecimento, desencarna logo. É um pouco do que eu falei da experiência que eu observei justamente. Tira de cena porque é muito melhor para você. E que foi o que Luana até... Ok? Podemos? Vamos lá. Com as consequências, né, no mau emprego da mediunidade, né, você está sujeito a ser um veículo de comunicações falsas, né, de espíritos zombeteiros se aproveitarem dessa situação, dos maus espíritos, né, obsessão, veículo de ideias fantasiosas nascidas do seu próprio espírito, orgulhoso e pretensioso, porque você passa a se achar como o cara, né, a pessoa que viabiliza tudo. Eu não preciso de mais ninguém, eu sou eu, né? Então você termina que você o famoso tiro no pé, você começa a se enrolar na sua própria grau de vaidade, de ser pretensioso, enfim. E por fim, é a perda ou suspensão da faculdade mediúnica. É a consequência de uma conduta não adequada dentro do exercício da mediunidade, do que você serve à espiritualidade, né? Um resumo do que a gente pode ter como consequência, ok? Vamos lá. Servir a espiritualidade, incompatibilidades. O que é incompatível ao você servir a espiritualidade? Aqui a gente trouxe alguns exemplos, outras coisas podem ser suscitadas. Mas eu vou ser muito sincera do que essas opções estão aqui, porque foi justamente o que foi mais batido por Pai Damião na conversa que ele teve, ao expor essa opção dessa aula de hoje, que é a ingestão de álcool, tabagismo, promiscuidade sexual, drogas, jogos e os vícios em geral. Vícios de uma forma geral. E a gente trouxe esses como os mais comuns, né? Os mais usuais, de fácil acesso. Do estado de consciência, né, da pessoa. E ali, consequentemente, o quê? Torna-se mais fácil, né? Isso, a pessoa fica mais ali para qualquer tipo de interferência energética. Então, imagine, estava ali tomando todas ontem. Hoje tem trabalho no hospital espiritual. No trabalho do hospital espiritual, a gente já começa... Pai Damião falou segunda-feira, né? Que o trabalho do hospital já tinha começado na segunda-feira. O trabalho ia ser quarta, né? As caravanas já estavam chegando. Então imagine, se as caravanas já estavam chegando há 3 dias, ela não vai ser já provocada, com certeza ela vai ser provocada. Irritabilidade, discussões dentro da casa dela, tal. Então assim, quanto menos brecha você dá, melhor fica. Melhor. Porque mesmo você não dando, mesmo assim, você ainda tem que prestar muita atenção ali, porque senão uma toalha em cima da cama pode repercutir num divórcio. Se você não prestar atenção, né? E aí o que acontece? Os obsessores, a gente já viu aqui, obsessão, tá, né? Os processos todos. Os obsessores, eles estão ali, ó, são caravanas, como o Joel lembrou aqui, são caravanas. São 250 pessoas, né, que foram atendidas, né? De quarta para sábado, acho que ultrapassou. Passou. 300 pessoas, sei lá. 300 pessoas, juntando quarta e sábado. 300 pessoas, digamos, os 2 dias. Vocês acham que as caravanas, os processos de cada pessoa, 300 multiplicado por 6, Pai Damião sempre diz que a gente tem que multiplicar no mínimo por 6. Cada pessoa carrega no mínimo 6 campos energéticos que regem de forma contrária. Então, por favor, quem é bom de matemática? 1.800. Os contadores aqui. 1.800 campos energéticos foram trabalhados no mínimo. Estou falando no mínimo. Aqui a gente está botando aqui o piso. No mínimo de quarta a sábado. 1.800 seres encarnados e desencarnados foram trabalhados nesses 2 dias. Fora da segunda-feira, que eu não vou nem contabilizar por conta daquilo tudo. 1.800 seres. Esses 1.800 seres, ainda bem, são distribuídos para todos vocês. Não fica só comigo, tá? Né?
são distribuídos para todos. Desde quem chama a senha, quem está ali distribuindo a senha, quem fica aqui doando ectoplasma, sustentando o salão, quem está aqui, quem está acolá, tal. Para cruzar uma energia no instante. Porque nas literaturas sempre falam, o obsessor pode entrar numa casa mais blindada por conta da mente do médium. A casa pode estar toda blindada, mas pela minha mente, os processos obsessivos podem entrar. Acha que eu dei uma branchinha. Então, são 1.800 no mínimo, de quarta para sábado que foram, tá? Aí eu faço a ingestão de algo que a gente já fica no estado de consciência alterado. Isso daí é inegável, a gente já fica, né, dá um relaxamento e tal. O tabagismo. O tabaco é uma planta de poder, que é consagrada, inclusive, nos campos indígenas, em alguns rituais, lá nessa questão, né? O tabaco. Mas o tabaco sendo utilizado como forma de vício, não é? É diferente o quê? Eu pegar meu cachimbo, né? Tem pessoas que têm um gongá em casa, né? Vai consagrar ali a vela para o preto velho, para o caboclo, tal. Vícios. Jogos. Eu estou ali na jogatina, poker, não sei o que mais lá, não sei nem que os outros jogos que existem, né? Não é promiscuidade sexual. Então eu estou aqui no hospital espiritual e tal. Só que aí ontem eu participei de uma orgia. Pesada. Né? E aí, os campos energéticos foram abertos. Fluidos, milhares de fluidos foram trocados. Seres e milhares de seres, caravanas, uns 1.800 no mínimo. Sim. Pelo menos uma grande parte aí foi lá para se alimentar pesadão ali da energia. Mas trazer na íntegra, porque são bastante interessantes. E a gente começa, e a Severa Pai Damião. É totalmente incompatível o médium ceder aos vícios em geral. Ingestão de álcool, tabagismo, jogos de azar, promiscuidade sexual e se colocar em uma incorporação. Não tem como. Colocado aqui, né? Na realidade, a pessoa está se colocando em profundo risco, porque tais vícios provocam uma ruptura na limalha espiritual, que envolve o médium, e os embusteiros podem se valer dessas rupturas para agirem. Então ele tratou, a terminologia que eu achei bastante interessante foi essa limalha espiritual que faz a proteção do médium. Então, se submeter a todos esses vícios, a todas essas questões, você com certeza está abrindo espaço para o rompimento dessa limalha. É como se você tivesse essas telas de proteção, você coloca na sua casa e de repente abre-se um orifício ali, você está sujeito a uma criança cair, ou seja o que for, a tudo. A mesma coisa é isso que envolve o médium e que você fica sujeito, né? Às vezes as pessoas entendem que é uma perseguição, uma intransigência da espiritualidade. Tiago quis citar isso aqui um pouco no começo. Esse alerta em relação aos vícios, mas, além do total comprometimento do trabalho mediúnico, em nada contribui para a humanidade, se não denota um comportamento egoísta. E eu me lembro que ele falou muito assim... Isso é fala de Pai Damião. É, isso, estritamente. Isso é a fala dele. Eu trouxe as frases... Eu podia ter colocado palavras-chave, mas eu quis trazer a frase na íntegra. E aí a pergunta dele é, para quê? Você fez essa pergunta no começo. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu faço uso de um cigarro de maconha ou se eu fumo sem nenhum propósito específico? Serve para quê? Simplesmente para o meu bem-estar? Simplesmente para o relaxamento? Isso serve para quê? Qual o benefício que isso traz? É perguntar para que isso, né?